Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 8, está escrito assim: porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Vou ler de novo. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Logo, a trombeta, preste atenção, não pode dar sonido incerto. O som tem que ser certo, tem que ser coerente, porque Deus nos chama para a batalha, Deus nos chama para a vitória, Deus nos chama também para sermos trombetas vivas, trombetas proféticas. Eu pergunto, você crê nisso? Então, eu vou ler mais uma vez, você repete após mim essa pergunta que o Espírito Santo move aqui o apóstolo Paulo a escrever. Vamos lá. Por quê? Com fé. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Você crê que Deus tem para você já a vitória? Crê também que Ele vai falar conosco? Por gentileza, então, desocupe suas mãos e vamos dar ao Senhor e a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os seus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso. Pai querido, a tua igreja te aplaude, te glorifica. Abra os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vai derramando agora a tua graça, a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir um homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos queremos ouvir a tua voz, a tua palavra. Então tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, que o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe aí papel e caneta, tome nota do que vai ouvir e aprender. Se porventura não trouxe papel e caneta, trouxe o celular, coloque no modo avião, e aí você utiliza o bloco de notas para tomar nota do que vai aprender, porque Deus quer que a palavra dele esteja no nosso coração, amém? Muito bem, a palavra de Deus, ela foi escrita, registrada, e o propósito é nos ensinar, é nos instruir. E aqui o apóstolo Paulo compara a nossa boca com uma trombeta. E o som da trombeta, aquilo que sai da nossa boca, logo a nossa fala, as nossas palavras. E é interessante que ao longo da Escritura, nós encontramos aqui desde o Antigo Testamento, o próprio Deus mandando o seu povo fazer trombeta para que fosse usada para uma finalidade. Então vejamos, falar comigo no livro de Números. Abra lá comigo o livro de Números, nós vamos percorrer aqui alguns textos bíblicos e aí você vai acompanhando, tá? Números é o 4º livro da Bíblia. Eu vou ler o capítulo 10 a partir do versículo 1. O povo aqui já havia saído do Egito, já estavam no deserto, rumo à terra prometida. Passa aí Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, capítulo 10, versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e te serão para convocação da congregação e para a partida dos arraiais. O arraial aqui é o acampamento, tá, minha gente? Só para você entender. O propósito então, dessa trombeta de prata, você sabe que a trombeta é um instrumento, e nesse tempo já existia, e hoje existe, além de trombeta, trombone, trompete, uma série aí de instrumentos. Mas aqui tem uma finalidade, tem um propósito, era para ser usada para a convocação do povo, das pessoas. Congregação aqui é o ajuntamento do povo. Para a partida dos arraiais, por quê? Porque eles se acampavam em lugares, depois tinham que se levantar e sair de lá, levantar o acampamento. Preste atenção, versículo 3. E quando as tocarem ambas, então toda a congregação se chegará a ti, à porta da tenda da congregação, na porta do tabernáculo. Se tocou as duas, é para o povo ouvir. Versículo 4. Mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Tocou duas em todo o povo. Todas essas instruções que Deus está dando a Moisés, era para Moisés repassar
ao povo, para que todos ouvissem e entendessem. Mas o texto diz mais aqui, eu vou ler agora o versículo 9, ainda no capítulo 10 de Números. E quando na vossa terra sairdes a pelejar para a guerra, para a batalha, contra o inimigo que vos aperta, também tocareis a trombeta retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós e sereis salvos dos vossos inimigos. Então aqui a trombeta também era tocada para a batalha, para a guerra, para peleja. Mas o versículo 10 diz mais: semelhantemente, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Note então aqui que Deus manda fazer as trombetas, e vai dando várias finalidades. É para tocar para a guerra, mas também é para tocar para celebração, para festa. Encontramos, por exemplo, se você ler o livro dos Salmos, encontramos vários salmos falando do uso da trombeta no sentido de instrumento musical, para tocar, para louvar, para celebrar a Deus, num dia de festa. E Deus estabeleceu bastante festas, viu? Só para você ter uma ideia, as festas que Deus estabeleceu dão 77 dias no ano. Bastante festa, sim ou não? E é para a pessoa que está ao lado, Deus gosta de festa, viu? Festa para Ele, festa na presença dEle, festa para glorificar o nome dEle. Esse final de semana está o mundo aí celebrando a festa da carne. Carnaval, a festa da carne. Hoje, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, até quarta, e já deram até o nome na quarta. Quarta-feira do resto, das cinzas. Mas tem gente aí que vira direto, bebendo, fumando, enfim. Enfim, passei essa semana vindo lá da nossa sede para cá, o AMB já estava lá, a marginal fechada com tapumes, já os carros alegóricos lá imensos, gigantescos, para entrar na avenida a partir de hoje, e não somente aqui em São Paulo, mas Brasil afora, mundo afora, a festa da carne. Deus estabeleceu festas porque Deus quer eu e você, o povo dele, se alegrando, celebrando na presença dele, festa que glorifica o nome dele. Então aqui no livro do Salmo, você pode ler o Salmo 81, o Salmo 98 e tantos outros que vai falar para celebrar, para cantar, para se alegrar, mas aqui o Salmo 81, 98 vai falar especificamente da trombeta, e outros salmos vão falar de instrumentos musicais, ser usados no sentido de louvar a Deus. Encontramos também o profeta Joel sendo usado pelo Espírito Santo para falar de tocar a trombeta no sentido de fazer uma convocação, convocando o povo. Depois você lê Joel 2, versículos 15 e 16, fazendo uma convocação para a oração, para o jejum, para a santificação, para o arrependimento. Tocar a trombeta no sentido de convocar o povo para se reunir, para buscar a Deus, a despertar, a um avivamento. Encontramos também, como falamos há pouco, a trombeta sendo tocada no sentido de convocação para a batalha. Eu quero ver um exemplo aqui com você. Vai comigo no livro de Juízes, capítulo de número 6. A trombeta, então, era usada para diversas finalidades, dentre elas, para a convocação da batalha. Enquanto você encontra Juízes é o 7º livro da Bíblia, tá? Eu vou ler somente o capítulo 6, versículo 34. Mas enquanto você encontra aí, eu vou fazer um resumo rápido do contexto para você se localizar. A geração de Josué conquistou a terra prometida. E eles vão lutar, e vão lutar muito, e vão vencer. Diga para a pessoa que está do teu lado, não tem vitória sem luta. Diga para a pessoa que está do teu lado, não seja molenga não, tá? Não seja molenga não. Seja valente, seja corajoso. Foi o que o próprio Deus disse a Josué. Seja forte, seja corajoso, porque eu serei contigo. Tenha o cuidado de guardar essa palavra, de praticar, você vai fazer prosperar o teu caminho. Josué lutou, e lutou muito, e venceu. 31 vitórias que o Senhor deu, 31 reinos. Muito bem, repartem a terra, dividem a terra. Se você ler o livro de Josué, até o capítulo 13, do 1 ao 13, são as batalhas. E do 14 em diante, é a repartição, é quando a terra é repartida, cada tribo, cada pedaço, cada um ficou em quê, lá na frente do 22 dias, da convocação que Josué faz. Só que chegou o tempo que Josué e aquela geração morreu. Envelheceram, morreram, e vieram os descendentes. A geração seguinte
Começa o livro de Juízes dizendo que aquela geração não conhecia a Deus. E o conhecer aqui, que o texto se refere, está se falando de intimidade, está se falando de proximidade. Não está se falando de conhecer, de ouvir falar. Eles conheciam somente de ouvir falar. E o texto deixa claro que eles vão fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Vão deixar de lado a palavra de Deus, vão deixar de lado a obediência, vão deixar de lado a fidelidade, vão deixar de lado a perseverança. E, amados, a maioria esmagadora das promessas de Deus são condicionais. Enquanto estamos em Cristo, temos a salvação que Cristo dá. Se o deixarmos, Ele também nos deixa. É o que nos diz, segundo Crônicas 15, versículo 16. Se buscar, vai achar, mas se o deixar, também será deixado. Deus havia dito através de Moisés, se ouvirem e obedecer, bênçãos virão e alcançarão. Se não ouvirem e não obedecer, as maldições virão. E aí, durante um período de aproximadamente 300 anos, o povo afastado de Deus, um povo apóstata, um povo que nega a fé, vai sofrer e muito debaixo da mão dos inimigos. Filisteu de um lado, Midianita do outro, Moabita do outro, enfim, vários inimigos que cercavam Israel e até hoje cercam, né? Israel está cercado até hoje. Mas, continuando, Deus, na sua misericórdia, vai levantando homens e mulheres, que o texto nos dá a nomenclatura de juízes. Na verdade, eles eram libertadores, eram líderes, homens e mulheres escolhidos pelo próprio Deus. E aí um vai lutar contra Filisteu, outro vai lutar contra Moabita, outro vai lutar contra Midianita. Neste capítulo 6 que lhe pedi para abrir, é no tempo de um homem chamado Gideão. Neste tempo, o povo já sofre 7 anos na mão dos midianitas. Eles plantavam, mas eles não colhiam. Quem colhia eram os midianitas. E aí os midianitas vinham e roubavam, e saqueavam, e levavam criações, e levavam plantio, levavam tudo e não deixavam nada. Vinha, o texto descreve, como uma multidão de gafanhotos. Levava tudo. E o povo fugia, e o povo estava amedrontado, e o povo vivia em cavernas. É um negócio terrível. O Gideão, ele estava malhando trigo no lagar. E o lagar é um lugar pequeno, né, onde se pisa uvas. Trigo se malha em eira, em campo aberto. Porque ele queria salvar alguma coisa, porque senão o inimigo ia tomar. O anjo do Senhor aparece a ele. E o anjo do Senhor diz, vai nessa tua força, varão valoroso. Mas tem um problema sério de estima. A estima dele não era alto. A estima dele não era alta. A estima dele era debaixo da sola do pé. A estima dele era lá no chão. Era mais rasa que tudo. E ele vai dizer, ai de mim que vou... Eu sou o menor da minha casa, da menor tribo, eu sou tadinho, eu sou coitado. Ele tinha uma síndrome terrível de baixa estima. Mas o Senhor afirma, porque eu hei de ser contigo, você vai vencer a todo inimigo como se fosse um só homem. Diga para a pessoa que está do teu lado, é na força do Senhor, é no poder de Deus, não é na tua força, não é do teu jeito. Aí o Gideão, quando ouve aquelas palavras, se anima, se levanta, e aí vai oferecer ao anjo do Senhor uma oferta, lá um cabrito, um caldo, uns bolos. Num tempo de escassez, ele demonstra generosidade, alegria, coração voluntário. O Senhor toca no cajado, consome aquilo tudo. Depois Deus dá a ele uma instrução. Deus vai dizer, olha, vai fazer o seguinte, você vai pegar o segundo boi do seu pai, vai subir lá no altar do seu pai, porque o pai do Gideão tinha feito um altar para Baal, um altar idólatra. Você vai subir lá, você vai derrubar aquele altar, você vai pegar a lenha e você vai fazer um altar ao Deus de Israel e você vai sacrificar lá o segundo boi. E o Gideão fez isso. Levou 10 homens, foi à noite, fez tudo isso, né? Depois, você já situou no contexto, encontrou? Juízes 6, versículo 34. Eu fiz um resumo a largas passadas, depois você lê o texto todo. Então, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. O Espírito do Senhor veio sobre ele. Revestir é vestir de novo. O qual tocou a buzina, né? Tocou a buzina. E os abiezritas se juntaram após. Esse toque aqui da buzina, minha gente, é um toque de convocação de guerra. É um toque de convocação para a batalha. É um chamamento para a luta.
Note então que depois do Espírito Santo o revestir, ele foi revestido de autoridade. Diga para a pessoa que está ao teu lado: Deus tem autoridade para você, Deus tem revestimento de poder para você, porque a batalha, Deus tem vitória para te entregar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ele toca a trombeta, se ajuntam, não é? O texto vai dizer 32 mil homens, uma multidão. Mas Deus deixa claro: se eu te der a vitória com essa turma toda, não vão reconhecer que fui eu que dei a vitória. Fala para os covardes e medrosos irem embora. 22 mil foram embora. Depois Deus diz: vou fazer um teste agora, manda todo mundo para a fonte beber água. Aí você vê quem vai com a língua na água igual o cachorro e quem traz a água na boca com a mão. Só 300 traziam água na boca. E Deus deixa claro: com esses 300 eu vou te dar a vitória. E Deus deu ou não deu? Deus deu a estratégia, Deus deu a direção, Deus deu tudo e a vitória chegou. Ô meu irmão, Deus se convoca para a batalha, e é Ele que vai para frente, Ele vai dar a estratégia, Ele vai dar a direção, e a vitória é certa em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Encontramos então a trombeta sendo utilizada para diversas coisas, seja para a festa, para a celebração, para a convocação de arrependimento, para a convocação da batalha, mas a trombeta também, né, ela será utilizada, e a palavra fala do Antigo ao Novo Testamento, para anunciar por ocasião do arrebatamento. Joel fala disso, capítulo 2, versículo 1, da vinda do dia do Senhor. Sofonias, capítulo 1, menciona isso. O próprio Senhor Jesus diz isso em Mateus 24, versículo 31. E ele enviará seus anjos com risco de clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidade da terra. Paulo diz isso também aos Tessalonicenses, né? Porque a trombeta vai soar e os que morreram em Cristo estarão primeiro, depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados com o Senhor para encontrarmos com Ele nos ares. Mas compreenda também que além de todas essas finalidades da trombeta, volta lá comigo no texto em que iniciamos a mensagem, 1 Coríntios 14, 8, porque aqui Paulo é usado pelo Espírito Santo para fazer uma analogia entre a trombeta e a nossa boca, entre o sonido que sai da trombeta e as palavras. E o assunto aqui é esse, depois você lê o capítulo todo, tá? Eu vou me deter ao versículo 8. O assunto aqui é aquilo que sai da boca, não é? É aquilo que sai da boca, são as palavras. E ele diz assim: porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Então o sonido não pode ser incerto, porque o som para a batalha era específico. Tinha um chamamento específico, tinha um toque específico. Por exemplo, aqui, tem aqui instrumentos, tem ali um teclado, tem ali atrás violão. Quem sabe tocar, toca belamente, lindamente, né? Sai um belo som, seja do teclado, seja, né, do violão, seja ali daquela bateria. Quem sabe tocar, isso é um negócio belo, bonito. Imagina tu que não sabe tocar, eu que não sei tocar. Imagina tu senta ali naquela bateria e começa a bater teco, 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 teco. Vai ser um negócio, vai doer os ouvidos, é ou não é? Imagine você que não sabe formar um acorde no teclado, você chega lá, né? Às vezes, não, mas eu vou fazer assim, sabe? Quem não sabe tocar vai ser um negócio feio, por melhor que seja o instrumento. Diga para a pessoa que está lá, tem que ter habilidade, tem que saber usar. Compreenda você que aqui Paulo faz analogia dizendo que a nossa boca é a trombeta e o som tem que ser afiado, o som tem que ser alinhado, tem uma batalha em curso e o Senhor é o nosso general e Ele nos convoca à batalha, e essa batalha, no que depender dEle, já somos mais que vencedores. Compreenda então que a nossa boca é a trombeta. Diga para a pessoa que está ao teu lado, a tua boca é uma trombeta profética. E o som que sai, o sonido, as palavras, tem que estar afinado, tem que estar alinhado. Jesus, o próprio Senhor, avisa de maneira clara, depois você lê Mateus 6, né, que essa trombeta que é a boca, que esse sonido que são as palavras não devem ser usados para orgulho próprio, para autopromoção, né? E aí ele vai dizer, olha, guardai-vos e dar a esmola diante dos homens. Não fique tocando trombeta, ou seja, contando, eu sou, eu faço, eu aconteço. Você conhece gente assim? Você conhece gente, tudo que faz tem que falar, tem que mostrar, tem que ser reconhecido, tem que ser aplaudido, tem que ser ovacionado. E foi eu que fiz. Ah, não, mas foi eu. Se não sou eu aqui, nada acontece. Não, se não sou eu nessa casa aqui, se não é essa casa cai. Não, se não é eu nessa empresa, essa empresa não anda. Se não é eu nessa igreja, o culto não acontece. Você conhece gente assim? Não, se não é eu nesse altar, não tem louvor. Porque eu faço e aconteço. Se não é eu aqui nessa intercessão, se não é eu aqui nessa igreja, você conhece gente assim?
Jesus deixa claro que não deve ser assim, não é? Porque quem faz assim, nesse sentido de tocar trombeta para vanglória, não vai receber galardão do Todo-Poderoso. Aliás, lá desde o Antigo Testamento, Deus vai usar o sábio Salomão para dizer que os teus lábios não te louvem. Ou seja, deixa alguém elogiar, deixa o outro reconhecer, mas não precisa você bater no peito e dizer, eu sou, eu faço, eu aconteço. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Mas compreenda, então, que a nossa boca é uma trombeta. E o som, as palavras, tem que estar afinado, tem que estar alinhado. Alinhado com o quê? Alinhado com o Senhor. Alinhado com a palavra de Deus. Para ter coerência, para ser bem aplicada, para ser, como nas palavras de Salomão em Eclesiastes, como um prego bem fixado no coração de quem ouve, para ser, nas palavras de Paulo aos Colossenses, palavras temperadas com sal, não é? Palavras com sabedoria, palavras nas palavras de Pedro, para saber responder à razão da nossa esperança, a palavra colocada, bem colocada, no tempo certo, a palavra que vem do Todo-Poderoso, a palavra do Senhor. E é interessante que nós encontramos no Antigo Testamento a figura, havia batalhas constantemente, não é? E aí os exércitos, as cidades, para se precaver, as cidades eram muradas, começaram a colocar vigias em guaritas, nos muros, em cima. E esse vigia era chamado de, como, você lembra? Curso de teologia para todo mundo, eu estou falando para você, você precisa fazer o curso de teologia. Esses vigias que eram colocados eram chamados de atalaias. E a missão do atalaia era ficar vigiando. E Deus deixa claro, quando ver o inimigo vindo, o atalaia, ele tinha um instrumento. Qual era? A trombeta. Ele tinha a responsabilidade de tocar, de avisar, para que os habitantes da cidade, fosse de manhã, fosse de tarde, fosse de noite, fosse de madrugada, fosse a hora que fosse, ele tinha que tocar para avisar, para alertar. O inimigo está chegando, o perigo se aproxima. Ele deveria avisar, ele deveria alertar. Isso era o contexto literal da coisa. Tendo por vista isso, Deus vai chamar um de seus profetas, mais especificamente Ezequiel, depois você lê o capítulo 3 do livro de Ezequiel, e Deus deixa claro, eu coloquei você como atalaia da casa de Israel. Eu coloquei você como atalaia. Eu coloquei você para anunciar. Do mesmo jeito que quando o inimigo vem e o atalaia tem a missão de avisar, porque se ele não avisar e o inimigo vir e as pessoas morrerem, o sangue é requerido da mão dele, você tem que avisar o que eu mandar. Se a pessoa se der por ouvida, joia, se não, não vou requerer da tua mão. Enfim, depois você lê o capítulo 3. Deus então coloca o profeta, e não só aqui Ezequiel, mas eu peguei o exemplo de Ezequiel, Deus vai falar com muitos, Deus vai falar com Moisés vai dizer, eu sou pesado de língua, depois você lê o capítulo 4, e Deus diz, quem foi que fez a boca? Você com você. Deus vai falar assim também, por exemplo, com o profeta Jeremias, que se achava jovem, um garoto, um menino, porque eu serei contigo, a minha palavra vai estar na tua boca, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Deus levanta Ezequiel como atalaia. Agora preste atenção, Deus fez tudo desde o início pelo poder da palavra. Deus disse, haja e houve, haja luz e houve luz. Haja porção seca, haja árvore frutífera, haja erva proveitosa. Depois você lê Gênesis 1, haja isso, haja, e houve. Deus falava e as coisas aconteciam. Só que chega a determinado momento que Deus levanta homens, mulheres, para declarar, para profetizar. E aqui nós vemos de maneira clara que Deus vai levantar homens e mulheres para anunciar, para ser como uma trombeta, e depois Deus fazer. Vou dar um exemplo disso. Então, vá lá comigo no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Um texto bem conhecido. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Deus tem poder para fazer tudo sozinho. Tem ou não tem? Sim ou não? Sim. Por que ele não faz? Ele fez lá no início. Jesus, que é Deus, veio a essa terra. Ele poderia ter feito tudo só, mas não fez. Ele chamou 12. Depois 70, depois 500, depois deu ordem à igreja. O Todo-Poderoso, olha como ele vai fazer. Ezequiel 37, versículo 1 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito. Então é uma visão, uma revelação. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles,
e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam como, minha gente? Sequíssimos. Você imagina uma cena dessa? Você já foi num vale, num campo assim aberto, um espaço grande e largo? Imagine um espaço imenso. Vários ossos, um cemitério a céu aberto. Uma cena feia, uma cena terrível. Ossos sequíssimos, ou seja, aqueles ossos estão ali já há muito tempo. Há muito tempo. Irmão, tem gente que está morta há muito tempo. Como assim, pastor? Está de pé, está andando, está comendo, está para lá, está para cá. Espiritualmente está morto, tem gente que está morto. A cena aqui é feia. Talvez a cena feia seja lá na tua casa. Talvez a cena feia seja na tua casa. Talvez a cena feia seja no teu trabalho. Talvez a cena feia seja no teu coração. Pense você com você mesmo, com a sua realidade. O que Deus está mostrando aqui ao profeta é algo feio, algo grave, é algo sério. Aí vem a pergunta. Leia comigo o que Deus pergunta no versículo 3. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? Deus é tremendo, não? Quem é que sabe todas as coisas? Diga comigo, Deus. Deus sabe tudo. Eu e você não sabemos tudo. E, aliás, é bom entendermos isso, porque tem gente que parece que não entende. Não custa lembrar que nós não sabemos tudo. Quem sabe tudo é Deus. Um sábio filósofo da antiguidade, chamado Sócrates, dizia, só sei que nada sei. Quanto mais eu aprendo, mais eu vejo que eu não sei nada. Tudo o que precisamos saber, Deuteronômio 29, já está aqui revelado. As coisas reveladas são para nós, para nossos filhos, para guardarmos todas as palavras dessa lei. As encobertas são para Deus. Tem coisas, como disse o filósofo, há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Tem coisas que nós só vamos saber lá na glória. Tudo precisamos saber, já está aqui revelado. Deus sabe tudo, mas ele pergunta ao profeta. Não, tem coisas às vezes na vida que a gente não entende. Tem circunstâncias que às vezes vem a gente, e agora? Como foi? Como pode? Não sei. Deus pergunta, esses ossos podem tornar a viver? E ele é sincero na resposta. Senhor Jeová, Senhor Yahvé, tu, quem sabe é o Senhor, eu não sei. Mas o versículo 4 diz, então me disse, profetiza sobre esses ossos. Profetiza sobre esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer a carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, sabereis que eu sou o Senhor. Por que Deus não falou isso direto? Por que o próprio Deus não disse? Por que o próprio Deus não disse, ossos, presta atenção no que eu estou falando, ossos secos? Por que o próprio Deus não disse, se levantem, se reúnam, se ajuntem, que nasça carne, que nasça nervo? Você crê que se Deus tivesse falado, tinha tudo isso acontecido? Por que Deus não falou? Deus deu ordem ao profeta. Versículo 4, e me disse, profetiza. Diga para a pessoa que está do teu lado, você é uma trombeta viva. A tua boca é uma trombeta profética. Diga para ele, diga para ela, profetiza. Profetiza a palavra. Profetiza o que Deus manda. O Senhor mandou ele profetizar, mas o Senhor disse as palavras que era para ele dizer. Não era para ele tirar da cabeça dele. Não era o que ele achava. Não é o que ele deduzia. Não é o que a inteligência dele, a lógica dele, a razão dele. Porque tem gente que vive assim. Irmão, com Deus as coisas são pela fé. Com Deus as coisas são baseadas em obediência. Com Deus não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu suponho. É o que Deus diz, é o que a palavra ensina. É o que Deus fala. Quem está entendendo, diga amém. Deus então manda ele profetizar, o profeta. E Deus diz as palavras que ele deveria profetizar. Se você tiver uma caneta, grife no versículo 7. Então profetizei como se me deu ordem. Ele abriu a boca e ele declarou. Ele profetizou aquilo que o Senhor mandou. E quando ele profetizou, o texto continua e diz, houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço. E os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Diga para a pessoa que está do teu lado, abra a boca e toca essa trombeta. Abra a boca e profetiza. Profetiza a vida, profetiza a saúde, profetiza a libertação, profetiza portas abertas. Porque quem vai fazer o rebuliço é Deus. Quem vai dar vida é Deus. Quem vai dar saúde é Deus. Quem vai fazer o milagre é Deus. Mas se você não tiver fé nem para profetizar, o negócio está feio. Se você não tiver fé para abrir a sua boca e declarar, porque tem gente, irmão, que está igual o Gideão na primeira parte. Tem gente que está igual a galinha da gola. Estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco.
Tem gente que a estima está lá no ralo, está debaixo do pé. Meu irmão, Deus quer te levantar. O Espírito Santo quer te fortalecer. O Espírito Santo quer você de pé. Ele te convoca para a batalha. Ele te convoca para você lutar e vencer. Ele profetizou. O versículo 8 diz mais. O rebuliço foi acontecendo. Versículo 8. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu a pele sobre eles por cima, mas não havia neles ainda. Você consegue visualizar aqui as coisas acontecendo por etapas? Você consegue perceber isso? A primeira etapa aconteceu. O que Deus falou, ele fez. Deus fez o reboliço. Aí vem a segunda etapa, versículo 9. E me disse, Deus, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e dize ao Espírito. Assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos ao Espírito e assopra sobre esses mortos para que aqui vivam. Quando ele profetiza, se junta cada osso no osso. Então esse aqui foi juntando esse aqui, que juntou nesse aqui, que juntou nesse aqui, que juntou nesse aqui, que juntou nesse aqui. Cada osso, o osso do dedo do pé não juntou no dedo da mão, não. O osso da canela não juntou no ombro, não. Cada osso, organização. Negócio organizado. E é para a pessoa que está lá, você não é bagunceiro não, né? Não tem gente que é bagunceiro, é terrível. Mas Deus é organizado. Cada osso no osso. Levantou o esqueleto. E depois veio carne. E depois veio nervos. E depois veio pele. Um exército imenso. Só que estava de pé. Estava deitado. A Bíblia não diz se estava deitado, estava de pé. Enfim. Mas depois o texto deixou claro que vão se pôr de pé. Se estava deitado antes, enfim. Só tinha o corpo. O esqueleto, a carne. Mas aí vem a segunda etapa. Profetiza ao Espírito. Sopra! Vem dos quatro ventos, sopra sobre esses mortos, para quê? O que está morto na sua vida e precisa de vida? O que está difícil na sua vida? Qual a porta que está fechada? Se você não crê, ninguém vai crer por você. O ser humano é tendencioso a se vitimizar, a dar uma de Gideão. Eu sou menor da minha casa, eu sou menor da minha tribo. Ninguém me ajuda, meu marido não me ajuda, minha mulher não me ajuda, o patrão não me ajuda, o cliente não me ajuda. Coitado de mim, ó céu, ó terra, ó vida. Irmão, para com isso. Eu para a pessoa que está lá, deixa de ser molenga. Você tem um Deus vivo que é Deus no céu e Deus na terra. Você tem um Deus que é poderoso, que te ama tanto, que veio essa terra, morreu por você, derramou sangue por você, ressuscitou por você, subiu ao céu, o Espírito Santo já veio, ele tem palavra para você, ele tem promessa para você. Para ser molenga, se levante pela fé, tome posse da palavra. Tem gente que tem um problema sério, precisa ser tocado pelo Espírito Santo, ele quer tocar hoje. A batalha está aí. E o inimigo da nossa alma, ele não é bobo, não. A palavra descreve ele como o mais sábio dos seres que Deus criou. Ele não é bobo. Ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando quem possa. Amados, as doenças psicossomáticas estão aí. Os depressivos estão aí aos montes. Ô, pastor, é demônio? Não. Não. Tem coisa que é opressão demoníaca, mas nem tudo. Tem gente que está depressivo por causa do luto. Tem gente que está depressivo por causa da decepção amorosa. Tem gente que entra em depressão porque perdeu o emprego. Há N motivos. Nem sempre é. A maioria dos casos absolutos nem demônio é. É um problema na alma. Crise de ansiedade estão aí os montes. Rivotril é o remédio mais vendido desse país há quase 10 anos. Diazepam, carbamazepina e tantos outros remédios. Tem gente com a alma doente. Tem gente com o coração, né, dissolvido, esfarelado. Será que Deus quer isso para você? Será que Deus quer que você sofra, se lasque, se arrebente? Será que é isso que Deus quer? Será isso que a palavra ensina? Querido, o primeiro a crer tem que ser você. O primeiro a se levantar tem que ser você. O primeiro a profetizar. Diga para a pessoa que está do outro lado da tua boca, é uma trombeta. Profetiza e acredita, porque quem vai fazer o reboliço é Deus. Não é você que vai fazer o reboliço, criatura, é Deus. Mas se você nem acreditar, leia Josué capítulo 10. 5 reis se reúnem contra Josué. Uma das batalhas mais ferrenhas que Josué travou. O sol já ia baixando. O inimigo iria se organizar. Eram 5 exércitos contra 1. Josué sabia que se parasse a batalha por aquele dia, o inimigo iria se organizar. Viria contra ele. Aos olhos humanos não teria jeito de vencer. É então que ele toma uma atitude de fé. É então que ele libera um brado, uma palavra. Sol, fica aí! Lua, fica lá! Amados, está escrito, leia Josué capítulo 10. Nunca houve um dia como aquele, que Deus queria
ouvir a voz de um homem. Dependendo da tradução, vai dizer que Deus queria obedecer. Compreenda você que nós não devemos estar nem aquém, nem além do que a palavra nos diz. Equilíbrio. Não devemos estar nem aquém, senão o diabo vai te massacrar. Se você estiver aquém, o diabo vai pisar no seu pescoço. O diabo vai esmagar você. O diabo vai te botar para baixo, não, você é um lixo, você é um nada, você é um zero à esquerda. Você não vale nada, ninguém te ama, se mata logo. E assim o diabo tem massacrado muita gente. Se você estiver aquém de quem Deus realmente lhe vê. Se você estiver além, o diabo vai trabalhar no seu orgulho, na soberba. Você é o cara. Você faz, se acontece, você é a última coca do deserto, você é a última bolacha do pacote. Ninguém faz igual você. Você é top, você é best. Isso é perigoso. Tanto estar aquém quanto estar além. Equilíbrio. Somos filhos de Deus. Somos servos de Deus. Deus é vivo. Deus é fiel. Deus é poderoso. Deus tem promessas para nós. Deus tem para nós, é promessa dele, vida e vida com abundância. Ô querido, eu não abro mão das promessas de Deus para a minha vida. Se você abre, que pena para você. Ele prometeu dar vida e vida com abundância. Ele deixou claro, a palavra afirma que em Cristo somos mais do que... Se você aceita ser um perdedor, o problema é seu. É necessário ter entendimento também. Tem problemas na vida que passa rápido. Tem outros que são mais demorados. Tem coisa que uma oração Deus já faz na hora. Tem outra, você vai passar um mês, um ano, 2, 5, sei lá quanto tempo orando. Porque é um tempo determinado para todas as coisas. Então, ele profetiza, Ezequiel, e Deus começou a fazer. Aí vem a segunda parte, a segunda etapa. E aí ele vai profetizar. Você está comigo ainda, Ezequiel 37? Quem está ainda aí, diga amém. Quem está vivo, diga amém. Quem dormiu, diga amém. Glória a Jesus. Acordou. O versículo 10 diz assim: e profetizei, como ele, o Senhor, me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Acredite, meu irmão, abra a tua boca, abre essa trombeta, e profetiza saúde, e profetiza salvação, e profetiza libertação, e profetiza portas abertas na tua vida, na tua casa. Seja o atalaia da tua casa, seja o atalaia do teu trabalho. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem vai fazer o rebuliço é Deus. E se você perseverar e permanecer, chegará o dia que você vai ouvir a trombeta, e aqueles que morrerem em Cristo, aqueles que ouvirem, serão ressuscitados, transformados, estarão com Ele para todo sempre. Quem entendeu, diga glória a Deus. Querido, querida, a palavra de Deus é infalível. Se coloque de pé. Essa trombeta vai tocar. Essa trombeta vai tocar. Não é? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, ante a última trombeta. No abrir e fechar de olhos, teremos o corpo transformado. Se você ler o texto de Sofonias, essa mesma trombeta, neste mesmo dia, para outros, a palavra descreve, será dia de angústia, será dia de dores, será dia de sofrimento. Para aquele que não tem o nome no livro da vida. Para aquele que hoje não é trombeta de Deus. Nós temos que ser trombeta de Deus. A nossa boca é essa trombeta. O sonido tem que estar alinhado. Preste atenção. A palavra já está aqui, ó. A regra geral já está aqui. Só que mesmo tendo a regra geral, que é a palavra e vale para todos nós, o Espírito Santo, o próprio Deus, ele trabalha individualmente em cada coração. Nós temos que estar sensíveis a ouvir a voz dele, para fazer do jeito que ele fala. Vou lhe dar alguns exemplos. Deus manda o Abraão ir ao Monte Moriá sacrificar o Isaac, fazer um holocausto. Ele ouve, ele crê, ele obedece. Quando chega na hora do vamos ver, o Isaac no altar, peixeira na mão, Deus brada: Abraão, não faça isso. Que agora eu sei que verdadeiramente você me ama. Mas 3 dias atrás é para fazer. Mas agora não é mais. Já pensou se ele não escuta? A fé dele era que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dos mortos. Mas ele estava sensível à voz de Deus. Isaías, do mesmo jeito, Deus fala para o profeta: ô profeta, o rei Ezequias está doente. Você vai lá, você vai dizer para ele que vai morrer. Fala para ele organizar o caixão. Fala para ele ordenar a casa. Fala para ele preparar tudo, fazer o inventário, deixar as coisas do jeito que ele vai se embora. E o profeta foi lá e falou. Só que o Ezequias era um homem de Deus, um homem de oração. Orou, clamou.
Antes do Isaías sair fora do palácio, Deus fala de novo. Volta lá, fala para ele agora, que eu ouvi a oração dele, que eu ouvi as lágrimas dele. Fala para ele agora, que em 3 dias ele está curado. Fala para ele agora que eu estou dando um plus a ele de 15 anos de vida. Já pensou se o Isaías diz, mas acabei de dizer que o cara ia morrer? Ele estava sensível à voz de Deus. Nós temos que estar sensíveis à voz de Deus, para falar o que ele manda falar, para a trombeta dar o sonido certo e não incerto. Ser sensível à voz dele. E às vezes a religiosidade impede. Às vezes a dureza do coração impede. Vou lhe dar um exemplo meu. Durante todo o período de namoro e noivado com a minha esposa, aproximadamente aí 1 ano e meio, eu nunca entrei numa igreja da Paz e Vida. Nunca. Ela ia comigo para a igreja batista. Durante todo esse período. Nunca entrei, durante aquele período, namoro e noivado, na igreja da Paz e Vida. Ela ia comigo. Eu deixava bem claro, a mulher que acompanha o homem. Será? Não é? Entranhado no coração. Muito bem. Na semana do casamento, meu e dela, já vai completar daqui uns dias 16 anos, eu já tinha, morava lá em Barueri, morava lá em Santo André, e ela aqui em Barueri, e iríamos casar e morar em Barueri. Eu já tinha visto uma outra igreja batista, já tinha falado com o meu pastor, já estava tudo encaminhado para a gente ir. Na semana do casamento, eu orando, muito provavelmente, não lembro, mas certamente era sobre o casamento, o Espírito Santo vem e fala comigo, eu quero você na Paz e Vida. Sabe o que eu pensei na hora? Sai daqui, Satanás. Que negócio é esse? É a mulher que tem que acompanhar. Eu vou acompanhar ela, vou nada. Isso está contra a palavra. O Espírito Santo bradou dentro de mim. Eu sou a palavra. Quero você na Paz e Vida. Irmão, eu casei no final de semana, no outro está na Paz e Vida. Só vai fazer 16 anos para a glória de Deus. Nunca pedi para estar, mas foi porque eu ouvi a voz de quem? E de lá para cá, tantas e tantas outras coisas. Nunca quis ser pastor na minha vida. Eu queria continuar na minha profissão, sou advogado. Ganhava bem, trabalhava tranquilo. Mas um dia, o Senhor falou, eu ouvi. Compreenda você, eu estou lhe contando alguns testemunhos, sejam bíblicos, seja de experiência própria, para você compreender que Deus falou, mas Ele continua falando. Do mesmo jeito que, através de Ezequiel, a coisa foi em etapas, Deus vai fazendo as coisas aos poucos. Quem está entendendo, diga amém. Aquele que começou em nós a boa obra vai aperfeiçoando, vai fazendo. Só que nós temos que entender, nossa boca é a trombeta. Nós temos que ser trombeta viva. Se você não crê, quem é que vai acreditar? Se você não obedecer, que pena para você. Deus espera que tenhamos sensibilidade para ouvi-lo. Obedecê-lo, fazer o que ele fala do jeito que ele fala. Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Querido, querida, o sonido não pode ser incerto. Estamos diante de uma batalha. Estamos diante de uma batalha. Hoje, sexta-feira, glória a Deus pela sua vida que está aqui na casa de Deus. Mas multidões estão por aí celebrando a festa da carne. Estão cantando para o diabo, tem gente invocando Satanás, aos montes por aí. Tem gente que está alheio a essa batalha e nem sequer entende a realidade dela. Há uma batalha acontecendo. Paulo, entendendo essa realidade, ele vai dizer, combati o bom combate. Até quando? Deu comigo, até acabar a carreira. Você sabe quando é que vai terminar a sua carreira nessa terra? Eu não sei. Pode ser que seja amanhã, pode ser que seja depois, pode ser que seja daqui um ano, 2, 5, 10, 20, 30, 50, 100, sei lá. Quem sabe é Deus. Mas aquilo que depender de nós temos que fazer a nossa parte. A nossa boca tem que estar alinhada com o Todo-Poderoso. A trombeta tem que dar sonido certo, preciso, objetivo. Talvez você chegou aqui hoje fraco, Deus quer te fortalecer. Talvez você chegou hoje aqui desanimado, Deus quer te levantar. Talvez você chegou aqui hoje como profeta diante de um caos, diante de uma cena dantesca, um negócio feio. Talvez seja na sua saúde, no seu casamento. Talvez você pense, pastor, o médico disse não tem jeito, para Deus tem jeito. Talvez a circunstância terrível seja no seu casamento. Está brigando, quebrando o pau, à beira do divórcio. Deus tem poder para mudar essa história. Talvez a circunstância seja no marido, na esposa, no filho, que está no vício, na bebida, no cigarro.
Quem sabe da sua circunstância é você. Eu sei que Deus tem poder para mudar essa história. Diga para a pessoa que está ao teu lado, mas você tem que profetizar. Você tem que declarar, você tem que acreditar. Diga para ele, diga para ela, você tem que fazer a sua parte. Quem faz o reboliço é Deus. E eu pergunto, você crê nisso? Tem fé para orar? Tem fé para clamar? Porque em breve a última trombeta vai soar. Em breve a última trombeta vai soar. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Nós que estivermos vivos, seremos arrebatados, encontraremos com o Senhor nos ares, estaremos para sempre com o Senhor. Mas até chegar lá, no decorrer dessa caminhada, Deus tem para nós uma vida vitoriosa. Você crê nisso? Tem fé para orar por isso?